queria começar esse insight lembrando para quem ainda não sabem que o meu segundo livro, o Éden, está disponível gratuitamente através de um link que está na descrição desse vídeo no YouTube. Quem está vendo o vídeo pelo Facebook ou pelo blog, acesse no YouTube, ou se você já estiver vendo pelo YouTube, veja nas descrições aqui abaixo, da onde você está vendo no playerzinho do vídeo, tem um link para você baixar gratuitamente o meu livro, o Éden, que está disponível nas livrarias, está disponível pelo site da Companhia dos Livros, da Saraiva, da Cultura, mas por qualquer razão, se você preferir baixá-lo, ele fala sobre a história de um homem que se separou, que está se questionando numa série de valores, um homem na meia-idade, em crise, mas que de repente tudo piora quando ele se vê na iminência de perder o filho, que sofreu um grave acidente. As suas questões o levam a uma dimensão onde toda a sua vida é colocada em xeque, onde ele passa a se questionar seus valores, as suas questões, o seu passado, as suas escolhas. E como diz o subtítulo do livro, ele é levado ao encontro em direção a si mesmo e a Deus. Esse livro tem ajudado muita gente e eu escrevi para isso mesmo. Portanto, eu gostaria muito que você lesse. Por isso que eu deixei o livro disponível gratuitamente, para que todos tenham acesso a esse conteúdo que me remunera quando praticamente todos os dias eu recebo alguma mensagem de alguém que leu e teve a sua visão de mundo e de vida completamente alterado. Esse livro, eu falo muito sobre esse tema que eu vou falar agora contigo, que tem a ver com as escolhas. Nós somos levados a fazer escolhas na vida o tempo todo, boas e más, pequenas e grandes, da roupa que eu visto, a quem eu me relaciono, o trabalho que eu vou ter, as prioridades, as metas, os objetivos, aonde eu vou depositar a minha energia. O meu precioso tempo vai ser gasto ou investido em quê? Não há quem viva isento de fazer escolhas. Você faz escolhas todos os dias. E aquilo que você é hoje, as questões que você tem, as dúvidas, as angústias, as perplexidades, partem das suas escolhas. Outro dia alguém me escreveu, num vídeo que eu falava também um pouco sobre isso, questionando o seguinte: mas vem cá, se você diz que tudo é reflexo e fruto de nossas escolhas, eu me sinto indignado, afinal de contas, aquele que nasceu aleijado de um membro, aquele que sofreu uma tragédia, como o personagem do meu livro, Ed, da peça Perdeu o Filho num acidente inesperado, aquele que tem uma doença incurável, aquele que não tem nada, que vive na pobreza, aquele que perdeu tudo por alguma razão, é escolha, é culpa dele. E aí eu disse para esse meu amigo, para essa pessoa que me escreveu, dizendo o seguinte: não, a gente vive exposto como humanos a uma espécie, e eu coloco aspas nessa palavra, de aleatoriedade, de acontecimentos que nos deixam muitas vezes indignados, perdidos, perplexos, culpados. E muitas vezes não, isso não é fruto da minha escolha. Se eu estou atravessando a rua e cai um raio na minha cabeça, não fui eu que escolhi. Mas sou eu que escolho o que eu vou fazer com isso, sou eu que escolho o significado que eu vou dar a isso, e é isso que faz toda a diferença. Os acontecimentos, e eu falo muito sobre isso no meu livro Éden, os acontecimentos não estão carregados de moral, de culpa, de punição, não são meritórios ou não são acusatórios. Na realidade sou eu que dou a cada um deles o significado, e é isso que me faz, isso é escolha. Mas a gente não pensa nas nossas escolhas. Nós vivemos numa cultura, num mundo que nos encurrala a não pensar. A nossa energia é tão extraída de várias maneiras, nós somos tão... A nossa vida, nosso estilo de vida, nossa cultura nos aprisiona num tipo de mentalidade em que nossa energia é focada numa única direção, e a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais condições de parar para pensar. A gente se acostumou a isso e a gente entrou num fluxo de irracionalidade. A gente entrou num fluxo de falta de reflexão, a gente entrou numa condição de alma fragmentada, onde não há espaço para revisão de escolhas, de atitudes, de motivações, não há espaço para pensar, não há espaço para se enxergar. E aí nós nos perdemos, porque a partir de então nós pautamos as nossas escolhas em alguns pilares, seja na culpa,
seja o que me leva ao bondadismo, que é aquela coisa de não dizer não, que é aquela coisa de achar que está fazendo bem, mas está fazendo mal. Afinal de contas, muitas vezes o bem se esconde no mal, e o mal que parece bem, mas faz mal. E aquilo que é bem tem cara de mal, e a gente não percebe isso, a gente perdeu a condição de enxergar de verdade isso. As nossas escolhas muitas vezes são baseadas na média, no que a maioria faz, a gente se mediocriza e precisa da legitimação do outro para fazer escolhas. As nossas escolhas são baseadas no medo, as nossas escolhas são baseadas na ganância, as nossas escolhas são escolhas sem reflexão. O que eu queria te sugerir hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso insight, é que você mudasse a referência das suas escolhas, das mais cotidianas às mais abrangentes e profundas, e passasse a pautá-las a partir do amor. O amor não é ser complacente com o erro, o amor não é ser benevolente com quem não quer melhorar, com quem não quer mudar, porque nesse caso você vai estar fazendo mal. O amor é agir por consciência, é saber o valor de cada coisa, é saber as implicações das suas atitudes em você e nos que estão próximos. Se cada passo teu colaborar para que o mundo, para que as pessoas e você se tornem mais conscientes, você está agindo a partir do amor. Se cada passo teu lhe distanciar, assim como os outros, da capacidade de se enxergar, de refletir, de amadurecer, de crescer, de evoluir, você não está agindo a partir do amor. É simples assim. Amor e consciência andam juntos. Quem age por consciência dilui automaticamente toda a possibilidade de engano e de erro e de distanciamento de si mesmo, da vida, do mundo. A grande questão é que a gente não para enxergar, a gente não para questionar, eu não paro para pensar de fato por que eu ajo como ajo, de fato por que eu escolho o que eu escolho. Eu não paro para pensar no significado que eu dou àquilo que me acontece. Eu vou tentando driblar os problemas, equilibrar a vida, levar a vida, viver de um jeito em que tudo me pareça mais confortável. Viver de um jeito em que a tristeza e a tragédia sequer cheguem perto. É claro, e é natural que assim seja, mas a que preço nós estamos tentando evitar o sofrimento? A que preço eu tento viver uma vida inatingível de dores, de contradições, de choques, de embates, de perplexidades que me amadurecem e que me descauterizam a mente? Baseie as suas escolhas no amor. Outro dia, alguém me escreveu, eu gravei um vídeo falando sobre o que é certo ou errado, e alguém indignado me disse o seguinte: se você diz que o certo e o errado é determinado pela nossa consciência, eu entendo que os grandes absurdos, o que você está querendo dizer, como por exemplo um assassinato, a pedofilia, não está certo, não está errado, afinal de contas, se minha consciência me permitir ser pedófilo, então está tudo bem. E esse não sabe que um ser consciente jamais seria pedófilo, um ser consciente jamais seria um assassino, um ser consciente sabe que a consciência clara, iluminada pelo amor, e sem amor não há consciência, sabe para onde deve ir, e esse não precisa de cartilhas e leis e manuais e regras e códigos morais. O ser consciente é o ser livre. É o ser que age não baseado pela legitimação da média, mas é o ser baseado no amor. E é por isso que não há como desvincular amor e consciência. É isso que eu queria lhe convidar a refletir durante esse dia. Da onde partem as suas escolhas? Que tipo de pedrinhas você está usando para fazer o teu caminho? Que tipo de tijolos você está usando para fazer a sua construção interior, a tua morada, aquilo que você é? O que você está se tornando? As suas escolhas fazem aquilo que você tem sido. Baseado em que você tem
Escolhido ser o que é, andado por onde anda, fazer o que faz, agir como age. Aprenda a questionar-se, aprenda a revisar-se, aprenda a enxergar-se, aprenda a questionar-se e a iluminar os seus passos pela via do amor, da gratidão, da consciência, que analisa, que reflete, que entende que cada passo, que cada atitude, que cada movimento seu repercutirá num mundo, em pessoas que estão conectadas e que de alguma maneira sofrem reflexos daquilo que você escolhe ser, daquilo que você dá para a vida, daquilo que você dá para o mundo, das suas ambições, das suas motivações, das suas metas, dos seus focos, da sua fixação, da sua energia, dos seus pensamentos, da sua fé. Você tem escolhido viver o que você vive. De um jeito ou de outro, você tem escolhido seguir por esses caminhos. Talvez esteja na hora de mudar e que a mudança seja feita à luz da consciência e à luz do amor. Amor e consciência só existem quando estão vinculados uns aos outros e quando as nossas escolhas partem desse chão e dessa referência. Tudo no nosso caminho coopera para o nosso bem. Ainda que tenha cara de dor, ainda que tenha cara de tragédia, ainda tenha cara de perplexidade, que seja um tsunami inesperado, ainda que mate o nosso corpo, na nossa consciência estará claro que tudo acontece no fim das contas para que a gente aprenda a amar. Enxergue-se, questione-se, pare para refletir e saia desse fluxo de irracionalidade que a nossa vida apressada, fragmentada e gananciosa nos leva. Enxergue cada movimento, questione-se e aprenda a escolher.